Essa história de Gabriel Suaço no Fluminense já está se arrastando tem mais de uma semana. Saiu no dia 3 de dezembro, primeiro lá no Sentimento Tricolor, depois o GE confirmou a informação de que o Fluminense fez proposta pelo lateral esquerdo. Até o momento, é o único jogador que a gente está vendo, né, uma especulação mais a fundo de possível vinda para o Fluminense. Muita gente, né, tem reclamado da lentidão do Fluminense no mercado. A gente até fez uma enquete aqui na Central, olha aí, com os inscritos, tem 1.200 votos, 67% da galera acha que está muito lento o Fluminense no mercado da bola e tem 33% que acham que está normal a cautela, né? Que o Fluminense está sendo cauteloso no mercado, indo aos pouquinhos aí para buscar esses 3 a 4 reforços de alto nível para 2023, para a gente ser bicampeão carioca, campeão da Libertadores, como o Mário Bittencourt falou. Segundo informações do canal Sentimento Tricolor, a galera do 33% da cautela talvez tenha um argumento, uma razão muito fortalecida ao longo dessa semana, porque, segundo ele, tem pacotão de reforços chegando para ser anunciado nessa semana que está começando, né? Domingo, teoricamente, é o primeiro dia de semana, mas para mim sempre foi segunda-feira o primeiro dia da semana. Então, semana que começa amanhã, segunda-feira, vão vir reforços Fluminense. A gente vai comentar tudo isso nesse vídeo, tanto o Gabriel Suaço quanto esse pacotão de reforços. Então, já convido você a ficar comigo aqui até o final. Antes de a gente partir para falar das notícias, eu quero pedir o seu like. Aqui embaixo do vídeo tem um botão do joia. Se você puder apertar esse botão aí, de graça, totalmente gratuito, você dá uma moral absurda para a gente aqui da Central, que estamos de domingo a domingo aqui produzindo conteúdo sobre o Fluminense para você, tricolor, ficar muitíssimo bem informado. Hoje à noite, 6 horas. 6 horas já é noite, né? 6 horas tem live aqui, a gente vai falar bastante de mercado da bola, vamos falar também de Diniz na seleção brasileira, jogadores que estão de saída aí por empréstimo definitivo do Fluminense, mercado da bola, a gente vai comentar também um pouco mais a fundo sobre essa história de pacotão, Gabriel Suaço, enfim, vai ser uma live muito bacana, você é o nosso convidado especial, né? Não fique de fora. Mas vamos lá, galera, vamos começar falando aqui, porque o Sentimento Tricolor postou um vídeo, né, com essas notícias de maneira exclusiva sobre o mercado da bola do Fluminense, porque é fato, né? Botei aí a enquete, beleza, é um universo menor de pessoas, mas isso aí eu acho que dá para a gente ter uma noção, né, uma ideia de como que a torcida do Fluminense tem levado isso. Ok, haviam eleições no Fluminense que ocorreram no dia 26, se eu não me engano, de novembro, né? Mário Bittencourt foi reeleito, isso aí, claro, pesava, freava um pouco essa situação de contratações. Também tinha o Brasil na Copa do Mundo, naturalmente, né? O foco ficava muito ali, né, na busca pelo Hexa, mas infelizmente fomos eliminados aí de maneira, ao meu ver, vergonhosa, tá patética para a Croácia. E agora não tem mais como. O foco está todo de novo no Fluminense. Esse período de final de ano sempre é muito agitado, né, com o mercado da bola. A gente vai estar com esse foco aí para ver o que o Fluminense vai aprontar para 2023, porque a torcida tricolor está impaciente, quer títulos grandes, né? 2022 a gente foi campeão carioca após 10 anos, mas a torcida quer títulos grandes e essa nossa sede de Libertadores tá cada vez maior, né? A gente quer ganhar a Libertadores, a gente quer esse título aí para colocar lá em Laranjeiras. E a gente sabe, né? Até agora, o único nome efetivamente, não dá nem para dizer ventilado, né? Porque a notícia de proposta oficial do Fluminense é o nome do lateral Gabriel Suaço, lateral esquerdo do Colo-Colo, da seleção chilena. Já fizemos 1 milhão de vídeos falando sobre ele aqui. Era um jogador que eu particularmente gostava muito. Lá atrás, antes de sair essa notícia, eu tinha feito já um vídeo indicando o nome, falando que deveria ser o lateral que o Fluminense iria buscar no mercado. A gente tinha o Reinaldo como plano A. Reinaldo fechou com o Grêmio. Não vou nem entrar no mérito aqui nesse vídeo pela 50ª vez se era certo ou não, mas o fato é que o Fernando Diniz pediu o Reinaldo, e o Reinaldo era o plano A do Fluminense, mas acabou. O Fluminense nem fez proposta, porque ele foi seduzido, já foi anunciado até oficialmente pelo Grêmio, tá, como novo reforço para 2023. E aí agora tem a situação do Gabriel Suaço. De acordo com a informação do Sentimento Tricolor, do André Luiz, nosso companheiro aqui de YouTube, hoje, tá, domingo, dia 11, é o dia D. É o dia D, é o dia da definição. Gabriel Suaço tem até hoje para responder se vai fechar com o Fluminense ou não. Então, devemos ter aí ao longo da semana muitas novidades sobre isso, porque o André falou claramente no vídeo dele, e eu trago aqui para vocês agora. O Fluminense tem até hoje para receber essa resposta do Gabriel Suaço. Caso, né, o Gabriel Suaço não responda ou rejeite, o Fluminense vai atrás do plano B, né? O plano B do Gabriel Suaço, né? Porque a gente sabe que o próprio Gabriel Suaço já meio que era o plano B, né? Do Reinaldo. Dizem até as mais línguas que plano C, né? Porque também falavam em Juninho Capixaba como plano B, mas ele fechou com o Bragantino. Então a gente tem até hoje, né, dia 11 de dezembro, para
ter essa definição sobre o Gabriel Suasso. Vem ou não vem para o Fluminense? Será reforço ou não será? Caso, né, ele não responda, siga enrolando, a gente sabe que o jogador tem o desejo de jogar na Europa, está aí esperando, né, uma proposta do futebol europeu, e o mercado da Europa só abre dia 1º de janeiro. Caso o jogador siga cozinhando, o Fluminense siga enrolando, o André Luiz traz a informação para a gente que a gente vai atrás, né, de outras opções, atrás desse plano B. Agora, a pergunta que fica é, quem é o plano B do Fluminense? É isso que a gente quer saber. Esse é um questionamento, né, que a gente faz aqui nas nossas lives diárias aqui, né? Segunda a sexta a gente tem feito 8 horas da noite lives de mercado da bola, comentando tudo que tem de notícias sobre o Fluminense aí, que a gente tem que ver quem que vai ser esse plano B, porque os principais jogadores da posição que estavam meio que disponíveis no mercado foram acertando com clubes, né? O Reinaldo, bom ou ruim, fechou com o Grêmio. O Juninho Capixaba fechou com o Bragantino. O Matheus Bidu, que correria por fora aí, jovem lateral, tá praticamente certo no Corinthians. Sobram poucas opções nesse mercado de lateral que já é muito escasso. Então, caso o Gabriel Suasso não feche com o Fluminense, isso me preocupa muito. Quem que o Fluminense vai atrás? O que o Fluminense planeja para a posição? A gente vai ter mais informações sobre isso ao longo da semana, mas me preocupa muito porque o Gabriel Suasso, para mim, era o melhor nome. Mesmo com todos esses que eu citei que já arrumaram seus destinos, eu já achava o Gabriel Suasso o melhor nome. Mas, mercado sul-americano, eu não vejo ninguém que se destaque, né? Enfim, também não sou exímio conhecedor de mercado sul-americano. Nesse ponto, o Fluminense tem um departamento qualificado de scout para observar isso muito melhor do que eu. Mas eu não vejo muitos nomes que poderiam vir para resolver esse problema, para solucionar a posição. No mercado nacional, é muito difícil. A gente sabe que o Fluminense não tem dinheiro para investir, o Fluminense não tem dinheiro para comprar nenhum jogador. Então é uma situação complicada, uma situação delicada que a gente vive na lateral esquerda. A gente tem que ficar bastante de olho. Mas fato é, isso é importante. Hoje é o dia D. Gabriel Suasso, essa novela vai acabar, tá? É o season finale aí da novela Gabriel Suasso. Ó, é agora, ou vem ou não vem, entendeu? Ou vem ou não vem. Isso aí já tá muito claro e muito definido. E o André também traz uma informação, tá? Muito importante, muito relevante, que ele traz de maneira exclusiva, de que o Fluminense, né, vai anunciar essa semana um pacotão de reforços. O Fluminense fala aí, né, de 3 a 4 reforços. Tem o Gabriel Suasso, que é o único nome que o André traz pra gente, né? Sim, de fato, ele mesmo já tinha trazido lá atrás, né, que o Fluminense tinha feito proposta, está nessa lista aí de jogadores que o Fluminense negocia, mas, segundo uma fonte dele, o Fluminense, ao longo dessa semana, tá? Semana, ele falou que a semana, né, a partir da segunda, pode ser segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, podem ser todos ao mesmo tempo, ou podem ser separados, né, um a cada dia, até por questões de engajamento, etc. e tal, mas o Fluminense vai anunciar reforços. No plural, ele falou no plural, ele falou em pacotão de reforços, no plural. A gente busca volante, segundo volante, um atacante de lado, lateral esquerdo, e tem mais um aí, né, que é o quarto reforço, pode ser um meia, já que o Natan pode sair, pode ficar. Eu, particularmente, acho que o Natan está mais para sair do que para ficar. Provavelmente um meio campo, enfim, deve ser mais ou menos nesse sentido aí. Uma informação muito importante, muito relevante que ele traz junto com esse pacotão é o seguinte: ele diz que não conseguiu apurar o nome, que a fonte dele não revelou o nome, porque, enfim, está sendo tratado lá 7 chaves no Fluminense para que não haja, né, nenhum vazamento, esses vazamentos não atrapalhem a negociação. Então só vai ser revelado mesmo quando tiver já tudo certo, tudo fechado. Então ele não conseguiu trazer ainda nenhum nome, ele, claro, ele disse também, né, depois que eu fiz esse vídeo aqui, muita gente, né, vai começar a ventilar uns nomes aí no Fluminense, mas, enfim, ele ainda não tem nenhuma informação sobre isso, sobre quem podem ser os reforços. O que ele traz para a gente não é nenhum jogador que está sendo especulado até agora, tirando o Suasso. Sim, esse sim é real o interesse do Fluminense. Os outros jogadores que foram ventilados aí no Fluminense, não é nenhum deles, tá? O que está próximo de fechar, o André fala em negociações muito avançadas para fechar com esses jogadores, não é nenhum desses jogadores que foram ventilados. Então, assim, vamos lá, pensamos nos nomes aqui que foram ventilados. Keno, provavelmente não está nessa lista, então rolou papo de Joaquim do Cuiabá, né? O próprio Pedro Raul, não tá, são jogadores, né, que foram ventilados aí. Falaram de oferecimento do Jefferson, do Atlético Goianiense, talvez não seja também. Quem mais que foi ventilado aí no Fluminense nessas últimas semanas? Jarlan Barreira, meia, Auli Oliveiros, não seria essa galera aí fechando com o Fluminense. Então, assim, tudo indica que vão ser nomes surpreendentes, né? Nomes que não estão nesse radar ainda, que a gente não está pensando que podem fechar com o Fluminense ou não. Isso pode ser muito bom por um lado, mas pode ser preocupante por outro. Eu particularmente confesso para vocês que quando eu ouço a palavra pacotão de reforço do Fluminense, me dá um rebuliço assim, porque eu tenho um pouco de trauma, né? Eu lembro do pacotão que o Mário Bittencourt fechou
depois da saída da Unimed, né? 13 dias depois que a Unimed saiu, anunciou no mesmo dia 8 jogadores, lembram disso, né? Vitor Oliveira, Vinícius, Marlone, uma turma aí, Guilherme Santos, Giovani, foi uma turminha aí bem fraca. Também teve 2016, teve o pacotão, né? Aquino, Wellington, Marquinho, Danilinho, Rojas, e ninguém deu certo. Então, assim, eu tenho um pouco de medo, né? Quando surge essa coisa de pacotão de reforços. Fato é, essa semana vai ser decisiva para o Fluminense, a gente tem que ficar bastante atento aí, porque tem muita coisa, muita água para rolar. E, segundo, né, o André Luiz, do canal Sentimento Tricolor, o Fluminense irá anunciar reforços, no plural, ao longo dessa semana. Né? Essa semana que começa, enfim, se você quiser considerar que a semana começa no domingo, começa hoje, dia 11, ou amanhã, dia 12, enfim, como você preferir. Né? Mas provavelmente a partir de amanhã, segunda-feira, ele cita, né, a partir de segunda-feira, o Fluminense deve começar a ter novidades em termos de reforços. E assim, em geral, é isso que acontece. Nem antes do Fluminense anunciar, acaba, né? Mesmo que já estando tudo fechado, então acaba vazando na imprensa o acordo do Fluminense com alguém. Então a gente deve ter, ao longo dos próximos dias, nomes, né, para debater. Muita gente reclamando da lentidão no mercado, etc. E tal. A gente não vê nomes vazando, né? Vazou o nome do Gabriel Suasso. Mas fora isso, a gente não vê nomes vazando de quem o Fluminense estaria interessado. Isso pode ser muito bom, por um lado, mostra que o Fluminense está trabalhando, né, conseguindo blindar essas negociações para fechar, enfim, sem grandes burburinhos e anunciar quando tiver tudo certo. Ou por outro, né, pode ser preocupante. Às vezes o jogador não é tão bom assim, a gente nem sabe o que está acontecendo. A gente vai ter que realmente aguardar ao longo dessa semana aí para ver. A gente sabe que o Fluminense busca lateral esquerdo, segundo volante, atacante de lado e possivelmente um meia para substituir o Natan caso ele não permaneça no Fluminense. Vocês têm palpites de quem podem ser esses reforços do Fluminense para fechar essa semana? Deixa aí nos comentários, vamos trocar ideia. E a gente, claro, vai comentar bastante sobre isso na nossa live, hoje às 6 da tarde, 6 da noite, como você preferir falar sobre o mercado da bola. Você, claro, está mais do que convidado para bater esse papo com a gente. Valeu? Meus amigos e minhas amigas, corre nos comentários, solta a voz sobre reforços no Fluminense, o que você tem achado do mercado lento, ou a cautela é normal, acha que 4 reforços, 3 é pouco, é suficiente, solta a voz aí, vamos comentar, vamos falar bastante sobre isso, e claro, quando você for lá, tem um presentão para você, tá? Fica de olho aí, que no nosso link ali no comentário fixado, tem a vitrine da Central lá na Centauro, onde a gente separou os principais produtos do Fluminense em promoção lá na Centauro para você, e com o cupom Central10 você ganha 10% de desconto em cima deles e mais, em cima de todo o produto vendido e entregue pela Centauro. Não necessariamente do Fluminense, você quer comprar um tênis novo, é vendido e entregue pela Centauro? Com o cupom Central10 você ganha 10% de desconto. Olha que coisa boa, olha que coisa maravilhosa. Não dá mole, corre lá, fica de olho. Vejo vocês na live hoje à noite, em 6 horas da tarde ou da noite, enfim. Vejo vocês lá, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.